sociais. Começo esta edição do canal do Boi News destacando aí as ações que o governo tem feito para amortizar os valores dos impactos financeiros por conta da estiagem que se refletem nas crises de hidrelétricas. Foi publicado hoje um edital no Diário Oficial da União. Mecanismos foram criados aí pela medida provisória de número 1078, publicada em dezembro do ano passado. A MP, publicada em dezembro, previa o uso de recursos que seriam arrecadados por meio do encargo tarifário para lidar com os gastos e mais do setor elétrico. Por meio desses recursos, buscou-se amortizar os impactos financeiros do setor. Já o decreto que foi publicado hoje cria a conta escassez hídrica pela Câmara da Comercialização de Energia Elétrica. Ela receberá os recursos necessários para cobrir de maneira total ou parcial os custos adicionais decorrentes da situação de escassez hídrica para as concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, a MP possibilitou a estruturação de operações financeiras garantidas pela Conta de Desenvolvimento Energético de forma a mitigar os efeitos do aumento de custos de geração de energia elétrica sobre a distribuição e o consumo, e para evitar que os consumidores migrassem para o ambiente da contratação livre, se furtassem de arcar com os custos adicionais suportados pelas distribuidoras. A MP previu instituir encargo tarifário para os casos de migração. A gente dá sequência com o canal do Boi News, fala sobre a visita da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, na região do Paraná, também para abordar esse assunto tão importante a respeito da escassez hídrica e da seca que castiga a região. Mesmo antes da visita da ministra Tereza Cristina, os técnicos do Ministério da Agricultura e da Conab percorreram o estado para fazer um levantamento in loco da situação da agropecuária do Paraná. Com a ajuda do Departamento de Economia Rural, os dados apontam que a região oeste do estado teve perdas de 75% na soja e 45% na produtividade do milho. Além do volume reduzido, a estiagem prejudicou também a qualidade do grão, o que terá impacto direto nas cadeias produtivas de aves, suínos, peixes e gado de leite. Após visita a propriedades e reunião com lideranças do setor, a ministra Tereza Cristina declarou que as informações serão levadas a Brasília e servirão de base para ações de curto, médio e longo prazo. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. A escassez tem gerado muitos impactos também em setores como o leite, por exemplo, e a gente vai conferir detalhes na reportagem da Kaile Rodrigues. A condição de elevada temperatura e restrição na disponibilidade hídrica representa um momento delicado para a atividade leiteira. Associada à elevação dos custos de produção, a situação pode repercutir de forma acentuada na pecuária de leite. A empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, EPAGRE, elabora dicas que podem auxiliar os produtores rurais a mitigar os efeitos da estiagem na produção de lavoura ou pecuária, como, por exemplo, identificar os pontos de captação e armazenamento de água na propriedade, cultivar utilizando o sistema plantio direto, ficar atento ao uso consciente e racional da água na propriedade rural, economizar água na irrigação, realizar o planejamento com outras práticas adotadas na fazenda. Atitudes que auxiliam a amenizar a situação. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. E em São Paulo, as chuvas estão melhorando o desenvolvimento da cultura da laranja. É para lá que a gente vai agora, direto para Araçatuba, conversar com o Gustavo D'Angelo, que já está por aqui. Gustavo, obrigado pela sua participação. A situação está melhorando, então. Pois é, Vinícius, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, nas principais regiões produtoras de citros do estado de São Paulo, tem registrado aí grandes volumes de chuvas desde dezembro. No período atual do desenvolvimento das laranjas de 2022-2023, a maior umidade deve garantir o crescimento ideal dos frutos e permitir um bom pegamento no caso das floradas mais tardias. Apesar de as precipitações recentes não reverterem por completo os impactos dos períodos de estiagem prolongada em 2020 e 2021, são um alento, já que podem resultar em aumento de produtividade nos pomares frente ao observado nas duas últimas safras.
Por outro lado, Vinícius, a maior umidade eleva a necessidade de cuidados fitossanitários preventivos. E a gente segue acompanhando o desenvolvimento da produção de laranja, Vinícius. Eu volto com você aí no estúdio. Gustavo, obrigado pela sua participação, ótima sexta-feira para você. Vamos dando sequência com o canal do Boi News, é hora do Agroclima com a Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos. Hoje o Agroclima destaca uma alta pressão atmosférica sobre o mar em áreas do sudeste brasileiro, que vem empurrando aí os ventos do oceano para a costa e provocando chuva isolada. E esse sistema, Vinícius, mantém a umidade constante e fortalece as pancadas de chuva no Rio de Janeiro, principalmente para quem vive na Baixada Fluminense. Já na capital quase não chove. E hoje a chuva também perde força no decorrer do dia no estado aí de São Paulo. As precipitação também perde força no Mato Grosso do Sul, também em Goiás, também em Mato Grosso e se torna cada vez mais irregular, passageira e com baixos volumes, já que as áreas de instabilidade enfraquecem sobre o sudeste e centro-oeste brasileiro. Já em boa parte de Minas Gerais, também na Bahia, uma massa de ar seco ganha força e deixa o tempo aberto, sem chuva, inclusive na região metropolitana aí de Belo Horizonte. A chuva vem forte com trovoadas no oeste de Mato Grosso, também no Acre, Rondônia e sul de Minas Gerais. Mas atenção para o Nordeste brasileiro, um vórtice ciclônico deixa o tempo muito instável com chuvas fortes e risco de tempestades entre o Maranhão e Ceará, mas também há aumento da chuva e volumes expressivos entre o Rio Grande do Norte e Alagoas. Chove também no litoral da Bahia, mas de forma passageira, enquanto no interior baiano fica com tempo firme. Daqui a pouco eu volto durante a programação com mais destaques do tempo. É com você. A gente segue falando de tempo, porque lá no Rio Grande do Sul o calor tá de rachar mamona, como dizem o pessoal ali na região. A situação está bastante complicada e o Paulo Andrei já vai entrar aqui na tela para a gente para contar um pouco do que está acontecendo. Inclusive, essa semana foi registrada uma das maiores temperaturas aí na região da fronteira oeste. Paulo, queria que você comentasse para a gente um pouco sobre isso. Como que está a situação por aí? Exatamente, uma boa tarde para ti, uma boa tarde para todos que acompanham o canal do Boi News. E que tarde quente vai ser essa sexta-feira. Durante essa quarta-feira, aqui no estado do Rio Grande do Sul, o município de Uruguaiana, na fronteira oeste, registrou a quebra de recorde das temperaturas mais elevadas dos últimos 62 anos. Outros municípios da fronteira, como Quaraí, registraram a temperatura mais alta dos últimos 16 anos. A gente vem acompanhando essa elevação, muito em função do fenômeno Laninha, mas também a IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, alerta que o calor será ainda maior, ou seja, essa sexta-feira promete ser ainda mais quente. Nos próximos dias também segue esse aumento com cerca de 3 a 5 graus acima do elevado, ou seja, se nós já tivemos registros de 41 graus, que foi a temperatura mais alta em Uruguaiana, nós teremos ainda cada vez mais calor, progredindo em função do Laninha e com essa falta de chuva. A gente espera que as chuvas que cheguem agora durante as próximas semanas representem aí um volume um pouco maior e que ajude também a diminuir essas temperaturas. A gente alerta também para os cuidados com toda a situação que envolve o calor, seja de hidratação, usar o protetor solar, porque afinal de contas vai ser um fim de semana muito quente. Eu volto com vocês aí no estúdio. E uma ótima sexta-feira para quem gosta do calor e gosta e pode aproveitar desse clima mais favorável no litoral. Valeu, Paulo. Obrigado pela sua participação. Ótima sexta-feira para toda a equipe aí que está trabalhando bastante também para trazer as informações. A gente dá sequência, falo também sobre o número da moagem do cacau, que subiu 4,5% em 2021 nas indústrias. A gente vai conversar com o Puga sobre esse assunto, ele também já está por aqui. Puga, obrigado mais uma vez aí pelas suas participações no canal do Boi News. Conta pra gente como que está essa situação do cacau. Olha, as grandes empresas que processam cacau no Brasil processaram cerca de 4,43% mais cacau agora em 2021 do que ocorreu em 2020. Né? A informação é da Associação das Indústrias Processadoras de Cacau, que reúne as 3 grandes empresas que processam cacau no Brasil. A Barry Callebaut, a Cargill e a Olan, né, que processaram mais de 224 mil toneladas no ano passado, esse aumento de 4,43% em relação a 2020. O volume foi inclusive bem maior do que aquelas 220 mil toneladas aproximadamente processadas de cacau em 2019. Né? Bom, o cacau colhido passou a representar agora 88%
da moagem dessas empresas, bem acima de 81% de 2020. As indústrias associadas à IPC receberam aproximadamente 198 mil toneladas de cacau colhido no país, ou seja, 13,4% mais do que no ano anterior. Agora, a Bahia continua sendo o maior fornecedor de cacau brasileiro para essas indústrias, quase 141 mil toneladas. Aliás, é o maior volume fornecido pelos produtores de cacau do Brasil para a indústria desde 1917, ou seja, melhor, desde 2017. Nós não tínhamos tanto cacau sendo ofertado para a indústria assim. Agora, para este ano, a expectativa é de que continue aumentando. Há estimativas de que a indústria vai receber esse ano, essas grandes indústrias, entre 180 mil até 190 mil toneladas de cacau. Isso agora em 2022, né? Um pouco menos do que 2021, mas isso por conta de problemas climáticos que atingiram as principais regiões produtoras da Bahia. É com você, Vinícius. Valeu, Pulga, obrigado pela sua participação. A gente segue aí também de olho na informação a respeito desses assuntos. Bom, vou agradecer a sua companhia aqui no canal do Boi News, te desejando uma ótima sexta-feira, uma boa tarde. Você fica agora com a Agricultura BR e lembra você que daqui a pouco o programa também está disponível na íntegra lá no nosso portal do YouTube. Até segunda-feira. Tchau.